proporção. O que é a tal da proporção? Quando fala em grandezas proporcionais, o que é a proporção? Vamos entender? A proporção direta ou simplesmente proporção é uma igualdade entre duas ou até mais razões. Mas eu coloco duas primeiro para que você entenda um caso mais simples. E depois a gente pode ir o quê? Aumentando. Vamos lá então? É uma igualdade entre duas razões. E quando eu tenho uma razão, eu tenho uma divisão, eu tenho uma fração. Então é a igualdade de duas frações. É isso aí. O que é uma proporção? A está para B, A dividido por B é igual a C dividido por D. E isso aqui é uma proporção. Uma igualdade entre duas frações, entre duas razões. E daqui você pode tirar algumas o quê? Propriedades. Você poderia somar os numeradores desde que você some os denominadores. E isso daria uma próxima fração, uma próxima razão que é equivalente a essa daqui, a essas aqui. Adriano, uma outra propriedade, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A vezes D é igual a C vezes B, que é a famosa multiplicação em X. Ai, Adri, pode usar? Claro que pode. Você vai usar em várias questões que quando eu monto uma proporção, você pode multiplicar numerador e denominador de uma fração com da outra e isso vai dar algo igual. Adri, mais uma coisa muito importante que vai te padronizar as questões. Presta atenção no que eu vou te mostrar agora, que é trabalhar com a constante de proporcionalidade. O que é isso? Depois que você monta uma proporção, uma igualdade de duas razões, toda proporção você pode e até deve igualar a K, que é a constante de proporção. Tem muitas questões que você poderia resolver sem o K, mas qual é a vantagem do K? Vai criar um padrão para você. E não adianta dizer que não. Você gosta de padrão nas questões. Você gosta de ver o professor ensinando a fazer a questão. Você abre a prova do vestibular, você vê que é uma história diferente, com números diferentes, mas adivinha? Você vai lá, segue o mesmo padrão e a questão vai dar certo. E essa é a vantagem de usar o K. Ele vai te dar o mesmo padrão para você resolver as questões. Mas antes de chegar em questão, você precisa lembrar o quê? A diferença entre grandeza diretamente e inversamente proporcional. Vai lá, se eu tenho grandezas diretamente proporcionais, vamos primeiro lembrar qual é o conceito que está envolvido. Grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também. Se eu falei também, eu te dei uma dica. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Isso aí. Mas eu poderia falar que quando uma diminui, a outra diminui. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Só que essa definição você vai precisar muito na próxima aula, que é regra de 3. Lá você vai identificar o quê? Se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Aqui em razão e proporção, a questão vai te falar que as grandezas são diretamente ou que as grandezas são inversamente proporcionais. O que cabe a você na hora da prova é escrever isso matematicamente. Como é que eu coloco matematicamente grandezas diretamente proporcionais? E aí você vai ter que lembrar. Grandezas diretamente proporcionais. Multiplica ou divide? Eu vou te dar uma dica, tá? Grandezas diretamente. É uma divisão. Boa, fala de com força, vai. Grandezas diretamente é uma divisão. É isso aí. Quando eu falar que são grandezas diretamente, você vai fazer uma divisão. Agora vê se não faz sentido. Numa divisão, se eu aumentar o numerador, o denominador também tem que aumentar para continuar valendo a mesma coisa, para ter o mesmo K. Quer ver um exemplo? Se eu pegar a divisão 1 sobre 2, 1 meio, eu vou aumentar o numerador para 3. Tudo bem? O 1 virou 3. O 2 vai ter que aumentar ou diminuir para continuar valendo o mesmo 1 meio? Ele vai ter que aumentar, Adriano. Se era 1 sobre 2 e agora em cima virou 3, embaixo vai ter que ser 6. Ou seja, quando um aumentou, o outro teve que aumentar também para que continuasse valendo a mesma coisa. É por isso que grandezas diretamente, que quando uma aumenta, a outra aumenta, eu associo com uma divisão. Pegou? Entendeu? E agora, grandezas inversamente proporcionais. Se grandezas diretamente é uma divisão, grandezas inversamente é uma multiplicação.
Ficou ruim, né? Adri, mas o Di ficou bom, né? É, o Di ficou bom. Agora o I e o Mu, não tanto. Mas vamos lembrar só da definição? Grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Isso aí. Quando uma aumenta, a outra diminui. Só que essa definição, você vai precisar aonde? Lá na aula de regra de 3. Porque é você que vai definir se é diretamente ou se é inversamente. Aqui o que você precisa é associar, é colocar matematicamente isso. Aí vamos lembrar? Se grandeza diretamente é uma divisão, grandeza inversamente é uma multiplicação. Ficou ruim, né? Mas o Di ficou bom, vai. Grandeza diretamente, divisão. Então grandeza inversamente é uma multiplicação. E olha só, numa multiplicação, se eu aumentar o valor do primeiro fator, o segundo fator tem que diminuir para que continue valendo a mesma coisa, para que continue o mesmo K. Vamos ver se faz sentido? Se eu fizer assim, ó, 2 vezes 6 dá 12. Eu quero manter o mesmo 12, tá? Aí o primeiro fator, que era 2, eu vou aumentar para 3. O segundo fator, que era 6, ele vai aumentar ou vai diminuir para continuar dando o mesmo 12? Ué, se agora é 3, vai ter que ser 4. Ah, se era 6, foi para 4. Olha só, diminuiu. Você entendeu? 2 vezes 6, 12. 3 aumentou. Vezes quem? Vezes 4 diminuiu para dar o mesmo 12. Então, numa multiplicação, quando um fator aumenta, quando eu aumento o valor de um fator, o outro fator tem que diminuir para que continue valendo a mesma coisa, para que continue dando o mesmo K. E olha só que legal, você pode pegar exemplo de outra área para você ver que formulazinhas prontas que já existem, que você usa direto, elas seguem esse padrão. Que quando é divisão, é diretamente. Quando é multiplicação, é inversamente proporcional. Vamos ver então? Segunda lei de Newton. Será que você lembra? Meu Deus, Adriano, é aula de física? Como assim? Vamos usar de outras matérias para explicar muita coisa da matemática também. Segunda lei de Newton diz o que para você? Que força é igual a massa vezes a aceleração. E se eu te perguntar, massa e aceleração são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos entender então? Olha só, massa e aceleração. Vamos pegar um exemplo prático do dia a dia, não tão prático assim, mas só para você entender. Digamos que eu vou empurrar um carro, tá? Eu, Adriano, com essa força, que não é muito, mas tô dando o meu melhor aqui. Vai lá, eu com a minha força, eu vou empurrar um carro. Ok? Adriano, beleza. Você vai aplicar uma certa força para empurrar um carro que tem uma certa o quê? Massa. E eu vou lá e aplico a minha força. Ah! E esse carro, quando eu empurro, ele vai ganhar uma certa o quê? Uma certa aceleração. Fez sentido? Tá bom. Agora, com a mesma força, que não é muito, eu sei, mas tudo bem, tô me esforçando. Vai lá. Com a mesma força, eu vou empurrar algo de uma massa o quê? Maior. Opa! Eu aumentei a massa, beleza? Se eu aumento a massa e eu aplico a mesma força, a força aqui, ó, faz papel do K, é a mesma. Mas se eu aumentei a massa, é um caminhão agora. Eu vou empurrar um caminhão. Ai! Você não é tão bom assim. Com a mesma força. E aí, a aceleração é maior ou ela é menor? Olha, se é a mesma força, ele vai andar bem devagarinho. É uma aceleração o quê? Menor. Olha só que legal. Quando a massa aumentou, a aceleração diminuiu quando eu apliquei a mesma força. E estão se multiplicando grandezas inversamente. E bateu com a definição. Quando aumenta a massa, diminui a aceleração. Grandezas inversamente. E bate pelo fato que estão o quê? Se multiplicando. Agora vamos pegar essa mesma fórmula, essa mesma segunda lei de Newton, e escrever ela de outro formato. Por exemplo, se eu quisesse dividir os dois lados por m, eu poderia? Sim. Eu estaria dizendo que a segunda lei de Newton pode ser escrita como força dividido pela massa é igual a aceleração. Agora, se eu te perguntar, força e massa são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos ver? Agora vamos lá. Eu quero dar a mesma aceleração. Para isso eu vou mudar o quê? A massa e vamos ver o que acontece com a força. Lá vai o professor Adriano, lá vai o Adri empurrar um carro. Beleza. Para empurrar esse carro, eu apliquei uma certa força numa certa massa que teve uma certa aceleração. Show de bola? Eu agora vou aumentar a massa. Caminhão, lembrou? Beleza, peguei um caminhão. A massa aumentou. Para dar a mesma aceleração, agora é a aceleração que faz papel do K. Eu quero manter o mesmo valor.
Então, para dar a mesma aceleração de antes, sabendo que a massa aumentou, é o caminhão agora, eu vou ter que aplicar mais força ou menos força? Mais, né? Não sei se eu vou conseguir ou não, mas tudo bem. Mas vamos lá, eu vou ter que aplicar o quê? Mais força. Se a massa é maior e eu quero dar a mesma aceleração, eu vou ter que aplicar o quê? Mais força. Aumentou a massa, aumenta a força. E quando aumenta, grandezas o quê? Diretamente proporcionais. E você está vendo claramente que elas estão o quê? Se dividindo. E quando estão se dividindo, é o quê? Diretamente. Olha que legal. De outro exemplo, de outra matéria, de uma fórmula já conhecida, você viu que quando está multiplicando, inversamente. E quando está dividindo, diretamente. E é isso que você precisa. E acredite, tem questões que vão cobrar isso de você. O que, Adriano? Vão cobrar saber que diretamente é uma divisão e inversamente é uma multiplicação. Tá, eu tenho que fazer continha, né? Não. Às vezes a questão vai cobrar de você só esse conceito. Ah, duvido. Olha a questão que eu vou te mostrar do Enem. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à largura B. Calma aí, já tem muita informação, vamos começar a destacar aqui. A resistência mecânica, que ele chamou de S, de uma viga de madeira, de metal, né, o material não vai importar tanto aqui, mas tem uma resistência chamada de S. Ela é diretamente proporcional à largura B, é diretamente ao valor do B, tá bom? E ao quadrado da sua altura D. Então essa mesma resistência agora também é direta ao quadrado de D, beleza? Tá bom. E ela é, essa resistência, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento x. Ou seja, a resistência é inversamente proporcional ao quadrado de x, conforme ilustra a figura. Eu até coloquei a figura aqui, mas nós não vamos olhar diretamente para a figura para resolver. A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. Ou seja, depois de montar toda a proporção, eu posso igualar a K, ele permitiu fazer isso na questão. E aí vem a pergunta do Enem, que ele faz uma mudançazinha no final, que é a seguinte: a expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é. Ele coloca o S em função do K, do D, do B e do X. Mas na realidade é o S que vai multiplicar ou dividir o B, o D e o X. Então no final vai ter que fazer o quê? Uma continha para isolar o S. Mas o mais importante é essa montagem inicial. Vamos fazer então? Primeira coisa, pegar todas as informações do S, de quem ele é direta, de quem ele é inversa, e começar a montar. Vamos lá. A resistência S, que é aquela resistência mecânica lá da viga, tá? O S. Este S é diretamente proporcional à largura B. Vem comigo. Quando é direta, tem que fazer o D com força. Faz aí onde você estiver. Participa da aula, vai lá. Quando é diretamente é uma divisão. Então vou pegar o S e vou fazer dividido pelo valor do B. Olha só, o S e o B estão se dividindo. Por que eles estão se dividindo? Porque são diretamente. Pegou a ideia? E essa mesma resistência mecânica S também é diretamente ao quadrado da altura, que é a letra D. Então D ao quadrado, é o único detalhezinho na questão, é D ao quadrado e não é D, só isso. Mas Adri também é direta. E se também é direta, também é uma divisão. Então o S e o D ao quadrado também tem que estar o quê? Se dividindo. E claro, para que o S e o D ao quadrado estejam se dividindo, naturalmente o D ao quadrado vai ter que multiplicar o B. Ah, então quer dizer que eles são inversamente? Sim, mas não é o caso da questão. Pegou a ideia? Ó, S e B estão se dividindo porque é diretamente. O S e o D ao quadrado estão se dividindo porque também é diretamente. Só que agora, essa resistência S, ela é inversamente proporcional ao quadrado do valor x. E quando é inversamente, é uma multiplicação. Então agora o S vezes o S multiplicado por x ao quadrado. Os valores que você vê que estão se dividindo são diretamente. E os valores que você vê que estão se multiplicando são inversamente. Pegou? E é só isso que o Enem quer de você. Que você saiba a definição de direta e inversa. Vamos relembrar mais uma vez para fixar bem? Quando são grandezas diretamente é uma divisão. E quando é grandeza inversamente é uma multiplicação.
Pegou na boa? Em toda a proporção, eu posso igualar a K e a questão dizia que nós podíamos fazer isso. Só que o único detalhe é que ele não quer nesse formato, já poderia ser. Ele quer que a gente isole o S. O Enem quer que a gente venha aqui e faça uma continha. Bom, se o B vezes D ao quadrado está dividindo, eu vou multiplicar os dois lados. E se eu multiplicar os dois lados por B vezes D ao quadrado, é assim que vai ficar. E se tem um x ao quadrado ainda multiplicando o S, eu vou dividir os dois lados por x ao quadrado para daí sim isolar o S. Só tem uma continha no final para encontrar a alternativa. Pegou bem? E aí, isolado agora, eu já posso ir lá responder a questão para finalizar, que nesse caso é o gabarito da letra A. O S é igual a K vezes B vezes D ao quadrado dividido por x ao quadrado.